todos, um abraço. Como vocês veem, eu estou um bocado rouco, andei a gritar muito. Nós hoje vamos refletir um pouco, deixa eu ver se estou fina, vamos refletir um pouco sobre estas palavras. Não se pode servir a Deus e a mamão. Quando um jovem rico se aproxima de Jesus, e lhe pergunta o que deve fazer para entrar no reino dos céus, Jesus lhe diz que ele deve seguir os mandamentos. Não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra o teu pai e tua mãe. E o moço humildemente lhe disse que isso já o fazia. Então Jesus virou-se para ele e lhe disse: vai, vende tudo o que tu tens, larga tudo o que tu tens e segue. E então o jovem rico entristeceu-se, porque ainda não tinha vontade suficiente para se libertar da riqueza que tinha. No fundo, essa história, essa passagem, relata-nos a dificuldade que nós temos de nos libertar dos bens terrenos. E foi precisamente a imagem que o jovem nos deu. E é nesse ponto que Jesus nos diz que não se pode servir a Deus ou a mamão. Não é a própria riqueza. A riqueza na terra é neutra. Nem é má, nem é boa. O homem que a usa é que a pode tornar num instrumento mau ou num instrumento bom. Na nossa caminhada, na nossa evolução, o nosso ser espiritual inicia a sua caminhada ignorante, sem conhecimento algum, a nível intelectual e mesmo a nível sensorial do seu organismo. Nós, no nosso início, somos instinto de conservação e pouco mais. Consoante nós vamos evoluindo, de experiência em experiência, nós vamos aprendendo a sentir ou a compreender as sensações que o nosso corpo nos transmite. E, pelos prazeres que essas sensações nos trazem, maioria das vezes, 99% de nós, vicia-se nessas mesmas sensações. Nós partimos com uma individualidade e construímos uma personalidade agarrada a essas mesmas sensações. E é aí que o espírito começa a sua caminhada dolorosa. Porque nós nascemos num corpo físico, nós dizemos que somos humanos, mas somos humanos ainda com muito pouca humanidade. Os valores espirituais, da essência espiritual, devem ser maiores. Então nós caminhamos para uma humanidade perfeita. Nós partimos do animal. O nosso corpo é como se fosse um instrumento vibratório que nos dá as sensações animalizadas, onde o espírito vai aprender a viver e a conviver com elas. A riqueza torna-se um elo difícil, precisamente por isso. Vejam o que é que nos diz o Evangelho. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se arrependerá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a mamão. Por que é que será? Quando nós nos fixamos na personalidade, o que é que cresce? Em nós. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, não é? E então nós achamos-nos superiores aos outros. Então, quando nós nos agarramos aí, nós afastamos-nos de quem? Do nosso caminho, de Deus. Não é que continuemos o caminho, continuamos. Vai ser um pouco mais doloroso, mas afastamos-nos um pouco de Deus porque enchemos-nos de nós mesmos. Então o caminho para Deus é esse trabalho, onde nós temos que nos libertar de nós próprios em prol de um bem maior, de um bem comum, de um amor supremo, como Jesus nos trouxe. E mamão, que é considerado a riqueza, faz
nós vamos ver mais à frente, que é um obstáculo enorme para nós nos libertarmos do amor e da vaidade, do egoísmo e da vaidade. O irmão, no livro Fernando Lacerda, o Espírito António Vieira traz-nos lá um capítulo, uma mensagem que eu achei extraordinária sobre a riqueza. Ele diz-nos, o homem tem são vários os inimigos que em si próprio o homem cria e mantém na terra. Há o inimigo carne, que sendo filho da sua própria carne, o homem perde pela razão das suas exigências, pelo desarrazoado dos seus apetites, pelo exagero dos seus gozos. Um dos fatores, do inimigo do próprio ser espiritual. Não é aquele inimigo necessário para nós aprendermos. Então nós temos necessidade de passar por esses momentos. As paixões do nosso mundo são necessárias, porque a paixão dá-nos uma linha de conduta e faz exortar em nós a vontade. Eu sou, por exemplo, um apaixonado pela ciência, da botânica. Então essa paixão vai fazer com que eu investigue nessa área. E quando se fala nisso, fala em outros tipos de paixões. O problema em si não está na paixão, mas no exagero dela mesma. Eu esquecendo de tudo o resto, na obsessão por aquilo. A paixão no nosso mundo é como um cavalo selvagem, que enquanto a gente tem-no dominado, a gente controla o cavalo. Mas se a gente lhe perde as tribeiras, nunca mais controlamos esse cavalo. Então o corpo é esse instrumento que nos dá vários tipos de sensações. O palato, que faz criar o quê? O vício da gula. Várias sensações de prazer. Da bebida. Aliás, se a gente for buscar bem vários vícios através do palato. O tabaco, através do gosto, que a pessoa se vai habituando àquilo. A bebida. Quem é que bebe um vinho que sabe mal, mesmo sendo viciado? Há algumas pessoas que sim. Então, como nós vemos, o nosso corpo em si é esse instrumento em que dá a possibilidade do corpo, do ser espiritual, trabalhar, viver, conviver com essas sensações e, de alguma forma, aprender a não estar agarrado a elas. A termos possibilidades de as ter sem nos viciarmos. Eu sou alcoólico ou fumador, não é porque eu bebo muito ou fumo muito. Se eu só fumo um cigarro por dia, mas se eu não fumar esse cigarro por dia, eu fico mal. Causa-me traumas na cabeça. Eu fico descontrolado. Vocês acham que isso não é um vício? É. Então sempre que algo que a gente não faça, que nos perturba, é um alerta para nós. Eu estou viciado nisto. São Francisco de Assis, numa das primeiras igrejas que ele estava a remodelar, numa noite muito chuvosa, estavam todos reunidos os franciscanos e entra um senhor a cavalo. A igreja tinha uma parte do telhado, a outra parte estava destapada. Eles estavam a reconstruí-la. E Francisco de Assis ficou, de alguma forma, aquilo perturbou o fato do homem ter entrado por ali dentro. Sabem o que é que ele fez no outro dia? Reuniu os franciscanos, vamos embora daqui para fora. Vamos construir outra igreja. Sabem porquê? Porque ele viu que estava a crescer nele o sentimento de posse. O homem, o fato dele se ter sentido mal com a entrada do homem, é como se aquele lugar fosse dele. E ele apercebeu-se disso. Não quero nada disto. O palato, ele tinha uma característica. Ele não cozinhava com gosto. Cozinhava tudo sem gosto algum. Não punha sal, não punha nada, em condimentos nenhum na comida. Sabes porquê? Para não ficar viciado no palato. Porque sempre que a gente podem nos pôr uma comida
Aliás, Pavlov fez essa experiência com um cão. Sempre que nos põem uma comida, a comida pode ser maravilhosa, à nossa frente, mas nós nunca a tivermos comido, nós não sabemos o gosto que ela tem. Então a pessoa põe o prato à nossa frente e nós vamos lá experimentar isto. Achamos a comida divinal. A segunda vez que nós vamos comer esse prato, estamos a encomendar o prato e a água já está a crescer na nossa boca. Porque nós já reconhecemos o sabor que ela vem. Então o nosso corpo é isso, é esse excitador dessas sensações. O que nos provoca enormes tormentos. Todo vício, até mesmo vícios mentais. Nós vivemos 70, ou 80, ou 50, ou a média de vida atualmente é maior. Mas criamos hábitos. Não pensa que depois é fácil nós perdemos o corpo físico e libertarmos desses hábitos de um momento para o outro. Não é? O que for resingão vai chegar no plano espiritual resingão. O que for alcoólico vai chegar alcoólico. Tudo por aí fora. Somos os mesmos. E vai demorar algum tempo que nós nos libertemos dessa personalidade. Daí as ondas umbralinas. Mas vamos voltar à riqueza. Ele fala-nos em mais inimigos. É tanto mais temível o inimigo, quanto mais disfarçado se apresenta, ao incauto que em si próprio o alimenta, porque no seu disfarce se lhe apresenta como um gozo no amor, necessidade na satisfação, virtude no exemplo e pureza na hipocrisia. Quando nós somos viciados e não nos consideramos viciados. E então aí o nosso inimigo, o inimigo das sensações, o corpo físico, ainda é mais inimigo. Porque o nosso ser espiritual não assume esse erro que está a cometer. A carne o faz sofrer, se tem dor, e na mesma dor o faz blasfemar. Tem outro inimigo, a vaidade. A vaidade cega-lhe o entendimento, desvaira-lhe o juízo, mascara-lhe a verdade, corrompe-lhe o afeto e destrói-lhe a bondade. E a vaidade, um demónio que lhe sugestiona a perdição. Reparem, eu achei isto mesmo extraordinário. Aninha-se a vaidade no coração humano, fazendo daí corte onde vive com a sua interminável corte de aias e pagens. Nós tornamos de tal forma orgulhosos, egoístas, que achamos que os outros são nossos serventes, que nós somos superiores aos outros, e então estamos num patamar diferente. O outro até pode chegar à nossa beira e dizer coisas certas, mas não. Só o que eu sei, só o que eu digo é que está certo. É até onde vai a vaidade. Essas aias e esses pagens, em serviço da vaidade, se chamam cegueira da fatuidade, o egoísmo, a perversidade, a descartabilidade, a ambição, o exagero, a altiveza, petulância, orgulho, injustiça e inveja. Só se importa consigo mesmo. Então já vimos dois inimigos e nenhum deles é riqueza. Agora vamos ver o que é que a riqueza faz. Esses dois inimigos do homem, um está na carne, nas sensações, o outro está no espírito. A vaidade é do próprio espírito. É claro que os vícios que as próprias sensações nos fazem ganhar, também depois começam a fazer parte de mim. Mas eu só vou sentir verdadeiramente quando estou embanhado num corpo físico. Porque é aqui no corpo físico que nós temos que nos libertar e aprender aquele equilíbrio de eu beber água, mas só beber a que preciso. De eu comer, mas só comer o que eu preciso. De eu beber, mas só beber o que eu preciso. Estão a entender? Esse é o equilíbrio que todos nós temos que ganhar. Saber viver e conviver com as sensações sem nos deixar levar por elas. Jesus foi o maior exemplo que nós já tivemos. Jesus viveu entre nós
No entanto, o corpo a ele não o excitava em nada, porque a supremacia espiritual que ele traz ao nosso mundo é de uma elevação enorme. Então o nosso corpo a ele já não trazia sensações algumas. Sabem qual é a sensação que Jesus trouxe ao mundo? A virtude do amor. E essa não está no corpo. Que dois prende e confunde. Um terceiro inimigo a si próprio inventou, que não estando nele, é mais poderoso, mais insofrido e mais para temer do que aqueles que em si alimenta, a riqueza. Se um inimigo está no corpo, o outro está no espírito, a riqueza é do mundo, é construída por nós próprios. Nós vivemos e convivemos por um imenso tempo, na nossa caminhada evolutiva, imenso tempo sem dinheiro. Quando nos começámos a reunir em aldeias, as nossas casas eram iguais para todas. Não havia diferenciação. Consoante nós vamos evoluindo intelectualmente e, de alguma forma, buscando o poder para si próprio, então aí é que a vaidade e o egoísmo sobressaem em nós. E nós calcamos os outros para que nós nos ergamos na humanidade. Porque perante Deus somos nós que estamos a cair e os outros a subir. Então a riqueza o que é que faz? Reparem, é o supremo excitante. Mas tenham em atenção, a riqueza em si é neutra. Não faz mal, nem faz bem. É neutra. O uso dela é que vai fazer com que ela faça bem ou que faça mal. É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. É um excitador maior da vaidade. Eu sou rico porque mereço ser rico. Aliás, há uns tempos atrás, ainda não sei se existem pessoas que pensam isso, que achavam que eram ricos porque eram seres superiores aos pobres. Nós trabalhávamos os ditos pobres, com certeza no meu percurso e no vosso percurso já tivemos vidas com dinheiro e outras vidas sem dinheiro algum. Quando tínhamos dinheiro, tínhamos em demasia. Quando não tínhamos dinheiro, vivíamos miseravelmente. Esse foi o mundo até aqui. Se agora, a nível social, começamos a ver uma sociedade que de alguma forma auxilia e torna o mundo mais equilibrado, embora o dinheiro esteja distribuído de uma forma muito reduzida por poucas pessoas no nosso mundo, mas hoje vive-se melhor do que o que se vivia, sei lá, há 100 anos atrás. Por acaso ainda vinha-nos a falar, ontem, quando vimos do carro, ia a falar isso com a minha cunhada no carro, que quando eu nasci, a minha geração, entre quando a gente nasceu e o que vivemos atualmente, é uma mudança radical de forma de viver. Quem tem 30, 20, 40, se calhar já não é tanto, porque já nasceu numa era onde as coisas já eram mais desenvolvidas. A riqueza fala, aspirar a deleites que a moral condena. Tem poder. Os imperadores, à altura dos impérios romanos, gregos, por aí fora, consideravam-se a si próprios deuses, porque eles podiam fazer e desfazer o que eles quisessem. Usavam, matavam, torturavam, sem consciência alguma do que estavam a fazer. E porquê? Porque tinham o poder. E hoje ainda continua a ser um dos maiores
problemas da humanidade: o poder. Mas tenham cuidado, que todos nós ainda temos esse vício entranhado em nós. Que nas nossas expressões ainda sai a minha mulher, o meu homem, o meu filho, a minha filha. E isso é uma expressão de poder. É meu. Estamos completamente enganados. Nós somos todos de Deus. A riqueza dá-lhe pasto a todos os vícios, vício em todas as virtudes. Desconhece a riqueza da humildade, despreza a piedade e humilha a caridade. Sente-se, a riqueza faz com que ele se sinta um ser superior. Nem sequer pense que existem pessoas a passar fome, a passar dificuldades. Vejam a história de Lázaro. O rico ria-se de Lázaro. No entanto, quando desencarnaram os dois, um encontrou-se no inferno e o outro no paraíso. O mundo em que a gente vive pode nos trazer vários enganos. Muitas mesmo ilusões. Mas no final, mostra-nos sempre aquilo que nós somos. A dor e o sofrimento que todos nós detestamos ainda é o único instrumento que Deus tem para nos colocar no sítio onde a gente deve estar. A procurarmos a essência espiritual. E qual será o caminho que o rico aos céus pode conduzir? Será que a riqueza não pode fazer bem? Tivemos uma pandemia. Sabem quantos milhões é que morreram na pandemia da gripe espanhola? 50 milhões de pessoas. Agora quantas é que morreram? Chegou a 1 milhão. Deve ter chegado. Mas foi muito inferior. Mas e sabem porquê é que foi inferior? Porque a ciência estava melhor preparada. E estava melhor preparada porquê? Porque havia seres com dinheiro, com capacidade financeira, para colocarem o dinheiro à frente, para que as investigações pudessem decorrer o mais rapidamente possível. Então a riqueza, nesse momento, serviu um bem maior. Não serviu. Embora que as intenções desses seres possam ser medidas. Mas isso é lá entre eles e Deus. Para nós, fizeram um bem. Então a riqueza também pode fazer bem. É a riqueza que auxilia nas artes, na ciência, nas infraestruturas. Portugal entrou na CEE. Portugal era um país muito diferente do que era hoje. Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial. Salazar não deixou. Os outros países, quando terminou a guerra, juntaram-se, uniram-se e fizeram assim, bum, em matéria de evolução. E Portugal ficou aqui, neste cantinho, paradinho. E sabem o que é que aconteceu? A Europa ficou à frente de Portugal há 10 anos. Portugal entra na CEE. O que é que acontece? Entra dinheiro a jorros para dentro de Portugal. Muita gente pôs dinheiro ao bolso, mas isso não é que nós. Mas auxiliou Portugal a fazer esse boom que a Europa tinha feito. E hoje temos um Portugal melhor, muito melhor do que tínhamos antes de entrarmos na União Europeia. Tudo porquê? Porque entrou dinheiro. Porque fomos auxiliados pelo dinheiro. Se o dinheiro tivesse distribuído por todos, vocês acham que isso resultaria?
Se toda a gente tivesse uma parcela equitativa de dinheiro, o que é que acontecia? Vamos dar um ano. Passado um ano, o que é que acontecia? As economias, bom, e eu posso vos dizer que passado um ano já havia pessoas pobres e outras ricas. Porque isso é uma capacidade que nem todas as pessoas têm, nascem com ela. A capacidade de fazer dinheiro. Lembram-se da parábola dos talentos? Lembram-se? Em que um senhor, Jesus relata, o senhor deu 5 talentos a um, porque ele ia fazer uma viagem e quando chegasse queria ver o que é que ele tinha feito com eles. Deu 2 a outro e 1 a outro. Então o senhor foi fazer a viagem, regressou. O que tinha recebido 5 talentos, entregou ao senhor 10. Eu sei, ele entregou ao senhor e disse-lhe, eu sei que tu és senhor de boas causas. Então eu peguei os teus 5 e investi e fiz mais 5, 10. E o senhor disse, sim senhor. O que recebeu 2, fez 4. Dizendo o mesmo. O que recebeu 1, o que é que ele fez? Com medo do senhor, pegou no talento e enterrou. Então, quando o senhor veio, só tinha 1 talento para entregar. A história, essa passagem, nós estamos a falar de talentos monetários. Essa passagem tem uma conduta moral enorme. Porque angria todos os seres humanos que habitam na Terra. Todos nós. Temos 5, 2, 1. Talento. Uns mais à frente, outros mais atrás. E o que é que devemos fazer com eles? Enterrá-los? Não. O que Deus espera é que todos nós coloquemos os talentos a trabalhar em auxílio da humanidade. O que sucederia se o dinheiro fosse equitativo para toda a gente é que muitos iam enterrar o dinheiro. Não saberiam como usá-lo. E aqueles que saberiam usá-lo ficariam ricos. Então, em pouco tempo, havia a distinção social. Será que vai ser assim para sempre? Não. Vai haver uma altura... No final da palestra tem um diapositivo a mostrar isso. É preciso que ela mova o alveão do mineiro. Reparem, a riqueza. O arado do lavrador. A pena do escritor. Sem ela, o mineiro estará parado. O arado parado, a pena parada. E parado tudo. Só uma coisa trabalha. A fome, que a faz em desesperação. Que faz o crime, que faz a dor. Assim a riqueza pode com extinguir a fome, extinguir o mal, e então é remédio que cura. A riqueza no nosso mundo é, como eu disse, é neutra. O que o ser humano faz dela é que pode se tornar bom ou mau. Temos seres no nosso mundo com dinheiro que fazem imensamente bem à humanidade. Temos. Se eles estão evoluídos moral e intelectualmente, não sei. É com eles e com Deus. Mas que, no fundo, auxiliam as economias a crescer, auxiliam a humanidade a progredir, fazem o seu trabalho na Terra. Utilizam o talento que têm para colocar em ação de auxílio à humanidade. Podem usufruir também desse dinheiro e dessa riqueza de uma forma extravagante, se calhar. Ainda é a riqueza mais poderosa que a própria natureza. Quando é que a riqueza é mais poderosa que a própria natureza? Quem é que paga os ar-condicionados? Não é? Está frio fora das nossas casas, mas nós, com dinheiro, compramos um aquecimento, ar-condicionado, e dentro das nossas casas está
a temperatura adequada. Quem é que torna as nossas casas e vice-versa? Nos países de calor, o que é que torna as nossas casas frescas? A natureza faz com que onde haja gelos, haja frio. E a riqueza pode fazer brotar o calor que derrete os gelos. Sabiam como é que antigamente eles arrefeciam as casas? Havia barcos a buscar gelo ao Polo Norte para trazer o frio para cá. A evolução da humanidade é que fez toda a tecnologia que nós hoje temos. Esta educa e deseduca o homem. Quando nós nascemos pobres, tudo tem uma relação. Quando nós nascemos pobres, nós temos a possibilidade de evoluir moralmente. Através da humildade, muitas das vezes desprendemos-nos dos vícios que trazemos da riqueza. Quando nascemos ricos ou numa família rica, nós temos a possibilidade de evoluir como? Intelectualmente. É onde há mais possibilidade de evoluirmos intelectualmente. Os nossos pais têm financeiramente um apoio enorme para que nós possamos estudar. Quando educa, corrige a natureza. Quando deseduca, estraga. Faz que o orgulhoso se roje, o hipócrita sorria, porque na riqueza estão os germes de tudo que é bom e de tudo que é mau. Como o mal está sempre ao pé do bem. O mal é criado pelas nossas mentes. O bem é criado pelas nossas mentes. Tudo na Terra é instrumento de evolução espiritual. A arte, reparem bem nesta parte. A arte é o gênio humano. A natureza é o gênio divino. E a bondade é o gênio divino e humano. Ele agora explica. A arte é o gênio humano porque é a manifestação sublimada do engenho do homem. A natureza é o gênio divino porque é a manifestação sublimada do gênio de Deus. E a bondade é o gênio divino e humano porque reúne em si a magnanimidade e a piedade de Deus e a perfeição do espírito do homem que o faz aproximar de Deus. Então, no fundo, o grande diferenciador do fazer o bem ou fazer o mal é eu ter bondade em mim mesmo. E essa bondade nós caminhamos pelas duas em várias fações. Como eu disse, umas vezes ricos, outras vezes pobres, caminhamos sempre para evoluir espiritualmente. O que a gente deve referenciar é aquilo que fazemos com a vida. De onde vimos? Para onde vamos? O que é que eu quero fazer com esta minha existência na Terra? Que é passageira. Passa muito rapidamente. Se eu, ao perder o meu corpo físico, eu vou me encontrar melhor ou pior do que quando cheguei aqui. Se na minha caminhada eu auxiliei quem esteve comigo. E eu posso fazer isso, quer seja rico, quer seja pobre. Como há mares tranquilos, onde o sol se banha e o céu se espelha, há riquezas onde a bondade se reflete e a caridade se aproveita. São estas as que salvam e salvam os que delas fazem uso cristão. Salvam aqueles a quem serve de amparo e são socorro. Eu tinha uma história, mas já está em cima da hora, acho que não a vou contar. Joana de Ângeles, no Evangelho à luz da psicologia profunda, diz-nos isto. Quando os sentimentos de solidariedade humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados, que serão distribuídos com igualdade, não haverá escassez de alimentos nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos. Mas até lá, o nosso ser espiritual tem que progredir. No mundo de regeneração, todos nós
já teremos o sentimento do bem em nós. E quem não o tiver, tem muita pena. Não chegará lá. Irá para mundos inferiores e continuar o seu trabalho. E era o que eu trazia para hoje. Tem alguma pergunta? Querem ser ricos? Ou será que somos como aquele, um milionário, que estava cheio da vida? Já tinha vivido de tudo. Não tinha objetivos para nada. Estava no mundo por viver. E o que é que ele fez? Vou acabar com isto. Meteu-se por mar dentro. Nadou. Até que, lá quase, já uns quilómetros da praia, deixou-se ir abaixo. Ou seja, não deve ser fácil. Eu nunca estive nessa situação, pelo menos que eu me lembro. Perder o ar debaixo d'água. Ele viu-se tão atrapalhado, que para cima, e depois olhou para um lado, olhou para o outro, só via água. E o que é que ele fez? Quem é que ele tinha lá no meio do mar? Deus. Oh meu Deus, se tu me des forças para eu chegar à margem, eu dou 50% do meu dinheiro aos pobres. Começou a nadar. Começou a ver a margem mais perto. E consoante ia chegando, oh Deus, 30%, está bem, 30%. Mais perto, 20%. Mais perto, 10%. Quando chegou à margem, oh Deus, esquece lá isso. Se calhar também estamos aí. Se isso eram milhões. Ajudava imensas pessoas. O problema é que o eram milhões tem 2 ou 3 números e depois é zeros. Não é? Cada vez que o zero bate, e que dor de cabeça. Torna-se viciante. E por vezes nós não sabemos viver. Se for para passar pela experiência da riqueza, o dinheiro chega até nós.